E o Senhor me disse: vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo, contudo adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel. Embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uvas. E comprei-a para mim por 15 peças de prata e 1 homer e meio homer de cevada. E ele lhe disse: tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim também eu esperarei por ti. Porque os filhos de Israel ficaram por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem estátua e sem éfode ou terafim. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei. E temerão ao Senhor e a sua bondade no fim dos dias. Esta é a palavra do Senhor. O nosso relacionamento com Deus é como um casamento. Aqui, através de um casamento muito confuso do profeta Oséias, Deus fala conosco acerca do relacionamento dele com a sua noiva, a sua igreja. Os profetas falam do nosso relacionamento com Deus. Em outros lugares nós vemos Deus como um pai que ama seus filhos, ou como o pastor que cuida das suas ovelhas, como um rei, um grande rei, e nós os observimos. Mas aqui há uma imagem muito mais profunda do que um rei, um pastor ou um pai. A imagem aqui é de um casamento, um compromisso de aliança. Ele diz no versículo 1: vai, ama uma mulher como o Senhor ama os filhos de Israel. Aqui a imagem de um relacionamento muito mais pessoal, muito mais profundo, muito mais intenso. Algo que não importa o que aconteça, o mundo pode cair, as duas partes permanecerão fiéis um ao outro para sempre. Isso é um casamento. Essa é a relação de Deus com cada um de você, com cada um aqui. Mas o que é um casamento? Muitas vezes nós estamos até numa relação de casamento e não pensamos o que é esse relacionamento, a sua profundidade. E um casamento é, em primeiro lugar, uma relação de prioridade. Eu me lembro, quando eu era solteiro, eu saía do serviço e eu ia para qualquer lugar. Ou na casa de um amigo, na casa de um conhecido, e não via a hora passar. Eu não tinha responsabilidade com alguma pessoa em casa. Hoje é bem diferente. Eu saio do serviço e eu tenho que correr para minha casa, direto para casa. E a Cristiane até fala: não tem como você sair mais cedo hoje? Todo dia ela faz isso, né, amor? Mas a minha prioridade é estar em casa com a minha esposa. Ela é a prioridade número 1 da minha vida. Eu sei que não importa a pressão que eu passe lá no meu serviço, e a pressão é grande, tanto da parte técnica quanto da parte política. Não importa a pressão que eu passe lá, eu sei que no final do dia vai ter alguém me esperando para nós conversarmos e tudo ficará bem. Ela é a minha prioridade. Deus está utilizando a vida do profeta aqui para dizer que ele quer ser a sua prioridade, a prioridade número 1 da sua vida, até mais que o nosso casamento. O casamento também é uma relação de intimidade. O que é intimidade? Intimidade é proximidade, que gera conhecimento. Se eu estou próximo, muito próximo, todo dia nós conversamos e tomamos café, nós vemos a reação um do outro, eu conto as coisas que acontecem, eu conto como eu me sinto em relação a essas coisas que me acontecem, ela faz o mesmo, ela vê minha reação e assim por diante, todo dia, e ela passa a me conhecer e eu passo a conhecer ela. A relação de casamento é uma relação de intimidade, de proximidade. E essa também é a relação que o nosso Deus quer ter conosco, uma relação próxima. Não há como ter um conhecimento de fato de alguém se você está longe, se você está distante, se as conversas são sempre hoje vai chover ou hoje não vai chover. Não há como ter uma relação profunda se não for uma comunicação no nível do sentimento. Aconteceu isso e eu me sinto assim em relação a isso. Isso é uma comunicação profunda. Então isso é intimidade. E consequentemente as expressões de amor numa relação de muita intimidade, elas vão ser mais fortes, mais intensas e mais pessoais. Em terceiro lugar, o casamento
em decorrência da intimidade e da prioridade, o casamento, ele transforma vidas. Ele tem um poder de mudar as nossas vidas. Muitos aqui várias vezes falam: Peterson, meu, como você está careca e barrigudo. Eu fico lá embaixo. Chego em casa: meu amor, como você é lindo. Eu vou lá para cima. É como se as palavras da minha esposa mudassem a minha visão. E é assim no casamento. As conversas, as palavras do cônjuge mudam, nos reorientam, mudam a nossa visão acerca das coisas. Às vezes eu estou desanimado e ela diz assim: ei, calma aí. Ela vê um outro ponto de vista. Às vezes é ela quem está desanimada e eu a ajudo. Às vezes eu estou confuso e ela me direciona, e vice-versa. É como se as palavras do cônjuge te reorientassem. Às vezes também eu estou lá em cima, me achando o máximo, e ela baixa minha bola. Então é isso. Por causa da intimidade, por causa de conhecer muito bem um ao outro, por causa da prioridade que um dá ao outro, você começa a mudar a visão do outro. É claro que nós esperamos que essa mudança seja sempre para melhor. Eu já começo a saber, um olhar, um sinal, opa, alguma coisa não está muito bem. A entonação de voz diferente, opa, precisamos conversar à noite. Então isso é um casamento. Casamento, as palavras do cônjuge têm o poder de nos mudarmos. E casamento é muito bom. Flores, boa comida, aquelas pessoas que nos amam, os parentes, os amigos estão lá, todos olhando, de repente toca a marcha nupcial, a noiva está vindo em direção ao noivo, eles se olham, dizem palavras como: eu sou teu para sempre, eu sou tua para sempre. Mas mesmo os casamentos mais belos da história humana são apenas vislumbres do casamento de Deus com a igreja. Este é o verdadeiro relacionamento. Este é o grande relacionamento que o nosso coração anseia. Daí nós olhamos para as nossas vidas. O nosso casamento com Deus é um casamento ruim. É um casamento que, às vezes, o casamento mesmo, né? Tem muitos casamentos ruins também. Mas o nosso casamento com Deus é um casamento que não vai bem. E era isso que estava acontecendo com Oséias. Deus como que fez ele passar por situações muito complicadas. No capítulo 1, ele falou para se casar com uma prostituta. No capítulo 2, essa mulher traiu ele. Eles tiveram filhos. E no capítulo 3, essa passagem que lemos em específico, Deus fala para Oséias ir novamente até essa mulher adúltera e comprá-la. Ela estava à venda. Aqui não é sobre divórcio, sobre recasamento, nada disso. Nós acabamos de ter a aula, é sobre o relacionamento de Deus com você. Ela se prostituiu, aquela mulher se prostituiu, afastou do Senhor. Mas Deus queria mostrar para o profeta como ele se sente quando nós nos afastamos do Senhor. Quando um filho desobedece ao pai, o pai fica bravo naturalmente. Quando um súdito não é leal ao seu rei, aquele rei quer alguma satisfação. Mas é muito pior quando a pessoa que nós mais amamos encontra-se nos braços de um outro amante. É uma ilustração muito mais profunda. A pessoa que nós mais amamos está nos traindo. Quem já passou aqui por traição ou conhece alguém que já passou por traição sabe que isso é uma das piores das dores. E é exatamente assim que Deus se sente quando você se afasta dele e vai para os braços de outros amantes. Flerta com outros amantes. Aqui ele usa a imagem de uma prostituta, alguém viciado, dominado pelo sexo. Nós muitas vezes ficamos incontroláveis. Alguns pelo sexo, é
é verdade? Na sociedade muito sensual, sensualizada de hoje. Mas os nossos amantes podem ser aquilo que captura o meu coração muito mais do que Deus, aquele carro top que eu quero, aquela casa top que eu quero, aquele emprego dos sonhos. Se isso captura mais o meu coração, se isso me fascina mais do que o próprio Deus, ele já se tornou um amante. Deus se sente traído. Se a aparência física, as conquistas, o dinheiro, isso captura mais o meu coração que o próprio Deus, eu traí ao meu Deus. E a Bíblia nos compara como adúlteros. É como se nós fizéssemos com a nossa alma aquilo que a prostituta faz com o seu corpo. Nós prostituímos a nossa alma. Nós chegamos cansados em casa e queremos olhar Instagram, TikTok, o vídeo que está pipocando, e não queremos ler a palavra do Senhor. Nesta aula nós vimos quantas preciosidades tem num livro, num capítulo pequeno de Oséias. É necessário conhecer a história, é necessário conhecer tanta coisa, e eu quero ver qual é o vídeo que está pipocando na internet. E como o pastor falou no sermão passado, isso me deixa cansado, isso não me alimenta, e eu acabo indo dormir, e no outro dia é a mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa. Eu me torno uma prostituta espiritual. Eu traio Deus com qualquer outra coisa que vai me dar prazer. Mas no fundo nós sabemos que nada disso pode nos dar prazer. Quais são os seus vícios? Quais são os seus vícios? Quais são os seus amantes? O Espírito Santo de Deus está falando ao coração de cada um de vocês. Você tem vícios, você tem amantes, você tem coisas, pessoas, maneiras de agir que competem com Deus. Mas a boa notícia do Evangelho, e o livro traz isso também, é que o nosso relacionamento com Deus ele pode ser curado. É um casamento ruim, mas é um casamento que pode ser curado. O casamento de Oséias foi curado. No versículo 3, nós lemos: e ele disse: tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem, assim também eu esperarei por ti. E o pessoal que entende de hebraico diz que é muito difícil de traduzir, é muito rico o hebraico desse versículo, e ele significa três coisas. Quando ele diz: tu ficarás comigo muitos dias, ali é muito mais profundo. Ele quer morar com essa pessoa, ele quer conviver, ele quer compartilhar, quer ter aquele relacionamento de prioridade, de intimidade, de transformação de vida. Ele está, em outras palavras, dizendo: eu não quero mais que você seja escrava, eu quero que você seja minha mulher, eu quero morar com você. O hebraico clama isso, é um relacionamento profundo, eu quero morar com você. É isso que o profeta está dizendo àquela mulher infiel que encontrava-se à venda. Nós estamos aqui no século 8 a.C. E Israel, por causa das nações vizinhas, ela incorporou muitos dos costumes pagãos dos seus vizinhos idólatras. E um dos costumes que foi incorporado era de vender uma mulher, por exemplo. Aqui a mulher, provavelmente, ela estava tão endividada que ela teve que se vender, ficar nua ou seminua, digamos que no mercadão ali da cidade. É como se você fosse ali no mercadão e tivessem expostas algumas mulheres à venda, ou porque ela estava muito endividada, ou porque ela tinha um amante que era um cafetão, um amante que comercializava as mulheres. Eu não sei exatamente a situação de Gomer, a esposa de Oséias, mas ela estava lá no mercado, sendo vendida. E Oséias, imagine que estava tendo um leilão lá. 5 moedas de prata por aquela mulher. Não, eu dou 7 moedas de prata por aquela mulher. 12. Aquela mulher provavelmente estava com os olhos fechados, envergonhada, ela estava nua ou seminua, mas de repente ela escuta a voz de Oséias, seu marido. O que ele está fazendo aqui?
eu dou 15 moedas de prata, era uma oferta alta, e dou mais, dou 15 moedas de prata, ou peças de prata, e mais 1,5 homer, 1 homer era um barril, um barril de cevada, eu dou 1,5 barril de cevada, e mais 15 moedas de prata. Se você juntasse tudo, diz o comentário bíblico, que daria mais ou menos 30 moedas de prata, que seria o preço médio de um escravo. É interessante que o nosso Senhor foi vendido por 15 moedas de prata também. Eu dou 15 moedas de prata, mais, aliás, somando tudo dá 30 moedas de prata. E ele deu aquele lance e levou a sua esposa para casa. Ela deve ter pensado, o que aconteceu? Por que ele veio até aqui? Depois de tudo que eu fiz para ele, por que ele veio se submeter a isso? Já sei, ele quer vingança. Ele quer me humilhar, ele quer se vingar de mim. E agora eu não posso fazer nada. Ele me comprou. Voltando àquele versículo 4, ainda o primeiro significado é: eu quero morar com você. Quando ele disse aquelas palavras, tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem, assim também eu esperarei por ti. Ele quer dizer: eu quero morar com você, e eu vou esperar um tempo. Vai levar um tempo, e nenhum homem vai ter relação com você, inclusive eu. É isso que no hebraico significa, que eles passariam um tempo, um processo em que ela não teria relação com ninguém. E depois, o terceiro ponto aqui desse versículo: eu realmente serei seu. E então a aliança seria restaurada. Eu realmente serei seu. Eu quero morar com você. Vai levar um tempo, nós vamos ficar sem ter relações durante um tempo, e você será minha e eu serei seu. Eu realmente serei seu. Era isso que o profeta estava dizendo àquela mulher. E evidentemente teve um custo. Ele não fez tudo aquilo, vou fazer aquilo. Teve um custo financeiro, 30 moedas de prata. Teve um custo social. Imagina o que o pessoal estava falando na cidade sobre a esposa do profeta Oséias. Ele teve que ouvir muita coisa. E ele levou aquela mulher para dentro de casa novamente. Ele pagou um preço social também muito alto. E ele pagou um preço emocional muito alto. Porque aquele relacionamento estava falido. Aquele relacionamento não era mais um casamento. Aquilo estava aos pedaços. Mas ele decidiu juntar os cacos de vidro. Juntar todos aqueles cacos. Levou ela para casa e pagou aquele preço emocional. Essa é a figura do verdadeiro amor. O verdadeiro amor envolve um pagamento financeiro, social e principalmente emocional. Pense aí naquele teu amigo problemático, que às vezes te liga à noite: eu quero conversar com você, aconteceu tal e tal problema, eu preciso conversar com você. E você pensa: poxa, lá se foi a minha noite, acabou a minha noite. Ele vai ficar bem com as minhas palavras, mas eu vou ficar lá embaixo. Amanhã eu tenho que trabalhar cedo, vou dormir pouco, minha esposa vai ficar brava. Eu me sacrifico para que ele fique bem. Então, por um lado, você tem a opção de falar: não, a minha noite, já programei aqui o negócio. Ora Deus, e manda a mãozinha para ele. Ora Deus, nós vamos estar orando pelo irmão. Por um lado, você tem a opção de deixar ele mal e você fica bem, ou você tem a opção de você ficar mal, desgastado, e a pessoa ficar bem, ficar melhor. Isso é um amor que nós chamamos de... Esse é o verdadeiro amor, e todo relacionamento é assim. É um sacrifício substitutivo. Eu fico mal para ele ficar bem. É um sacrifício substitutivo. E essa história do profeta Oséias, ela ecoa durante os séculos, mostrando que amor tão grande é esse. Que exemplo de sacrifício substitutivo é esse que o profeta pagou? Um custo financeiro, social e emocional para que aquela mulher fosse restabelecida na aliança. Ela não merecia, mas ela foi restabelecida na aliança.
como Deus agora, como é que Deus foi lá no mercado e nos comprou? Nós, escravos do pecado, nas nossas vaidades, no nosso egoísmo, eu vivo do jeito que eu quero, eu mando na minha vida. Mas isso não nos dava paz ao coração. Se você viver, eu vou viver para mim, isso não vai trazer paz ao coração. Você vai se tornar escravo do pecado. E nós, escravos do pecado, vendidos lá no mercado de Satanás, Deus pagou aquele preço e nos comprou, nos resgatou e nos trouxe para a sua casa. Como é que ele fez isso? Como é que ele pagou o preço e trouxe o seu povo? Nós somos o povo de Deus e restaurou essa aliança. A resposta está nos dois versículos finais, 4 e 5, que diz assim: porque os filhos de Israel ficaram por muitos dias sem rei, e sem príncipe, e sem sacrifício, sem estátua, e sem éfode ou terafim. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus, e a Davi seu rei. Há uma reviravolta aqui. Eles vão buscar ao Senhor. E ele fala, e vão buscar a Davi seu rei. Mas Davi nessa época já tinha morrido. Então não podia ser o rei Davi. O rei Davi não ia ressuscitar e reinar lá de novo, que foi o grande rei de Israel. Então ele só poderia estar falando de um descendente de Davi. Um descendente de Davi. Ele estava apontando para o futuro. Viria um descendente de Davi que reinaria sobre eles. E de alguma forma consertaria tudo aquele relacionamento quebrado. E é interessante que Jesus, quando perguntam para ele assim: os teus discípulos não jejuam? Ele fala assim: por que eles vão jejuar, em outras palavras, se o noivo está aqui com eles? Quando o noivo for embora, eles podem chorar e jejuar. Mas enquanto o noivo está com eles, eles não precisam jejuar. Jesus se auto-intitulou o noivo. O noivo. Então a pessoa que estava atenta às Escrituras falou: viria um descendente de Davi. E veio um homem que se intitula o próprio Deus, o filho de Davi, chamaram ele de filho de Davi, e ele se intitula o noivo. As pessoas que estudavam a Bíblia, as Escrituras, sabiam que o Messias, ele seria o noivo da igreja. Jesus, o descendente de Davi, para que tivesse essa reviravolta no nosso relacionamento com Deus, foi o preço pago para nos tirar daquele mercado de escravidão e nos trazer de volta para casa. Ele, Jesus Cristo, é o noivo. Nós somos a sua amada igreja. Como está o seu relacionamento de casamento com o noivo da igreja? Renove hoje os seus votos com o noivo da igreja.